Certo, vamos iniciar nosso projeto de pesquisa aqui para falar um pouquinho com a Camila, que é doutorada em engenharia de produção e já trabalhou na área de gestão de sustentabilidade. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Vamos começar com o bloco 1, que é um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e profissional, tá? Como foi a sua escolha pelo curso de engenharia de produção? Tinha algum outro interesse na época? Sim, na verdade, eu tinha interesse em fazer engenharia civil, eu conhecia um pouco mais do curso, e acabei, nesse período de escolha do que fazer ali, terceiro ano, né, do ensino médio, acabei conhecendo a engenharia de produção, um pouco superficialmente, mas foi quando eu troquei de ideia de não fazer engenharia civil e ir para engenharia de produção. Eu identifiquei que a engenharia de produção era um curso mais multidisciplinar e talvez me levasse mais para uma mais próxima questão da gestão, né? Isso que acabou me chamando a atenção. Então, no início, eu acredito que o primeiro ano ali foi muito ainda sobre entender o que era o curso, né? Não é um curso tão óbvio quanto uma engenharia civil, uma engenharia mecânica, que a gente já, de início, entende perfeitamente o que o engenheiro civil faça, né? Para engenharia de produção, acho que a gente não tem essa resposta direta, justamente pela questão multidisciplinar do curso. Então, acho que nesse primeiro momento eu levei um tempo ali para entender o que era engenharia de produção, o que um engenheiro de produção faz, porque ele pode fazer muita coisa, né? E aí que eu acabei entendendo que estava no caminho certo e que era realmente aquilo que eu queria. Perfeito. Eu me identifiquei contigo, porque eu também já entrei em outro curso, e aí eu vi que não era para mim, não estava achando muito legal, e aí eu fui para produção, e aí agora parece que tudo está dando certo, parece que era para ser. Fui conseguindo bolsas, fazendo amizades, conseguindo passar nas matérias, por mais que eu tenha vindo de escola pública, que o ensino foi um pouco precário, mas mesmo assim a faculdade auxilia a gente e a gente consegue superar as dificuldades. E é incrível, a gente vai vendo que a gente é capaz de fazer uma universidade, e a engenharia de produção vê que o campo do trabalho também parece ser bem amplo. Isso. Teve alguma experiência marcante na graduação que influenciou te escolher essa área? Tu não escolheu bem essa área, tu já está na docência, creio eu, mas tu já trabalhou em pesquisas. Verdade. Desde o início da graduação eu já tinha me envolvido com pesquisa. Eu também vim de colégio público, então, desde o ensino médio eu já tinha me envolvido com pesquisa. Eu participei como bolsista de PIBIC Júnior, que é para estudantes do ensino médio. Então, ali eu já tive um contato inicial com a pesquisa. Durante a graduação, eu sempre me envolvi em projetos de pesquisa, né? E ao longo da graduação também eu tive a oportunidade de atuar como monitora. Então, eu era monitora ali nas disciplinas de física, de mecânica, e na verdade, muito mais do que a pesquisa, talvez eu tenha me encontrado nas atividades de monitoria. Então, eu venho de uma faculdade pequena, eu fiz graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas em um campus pequeno, que foi o campus da cidade de Medianeira. Então, a gente tinha bastante contato com os colegas, entre as turmas, sempre tive o costume de estudar em grupo, né, então a gente se reunia para estudar para uma disciplina difícil, antes de uma prova que teria, e quando eu comecei a atuar como monitora nas disciplinas ali, eu identifiquei que eu gostava muito dessa posição de poder ajudar os meus colegas que tinham dúvida naquele conteúdo. Então, talvez eu fui percebendo que era um lugar onde eu me sentia bem, de poder ajudar, de poder ensinar, de poder transferir um pouco do meu conhecimento. Juntando isso com a minha participação em projetos de pesquisa ao longo da graduação, eu acabei decidindo por fazer mestrado, né? Tive uma boa experiência durante a graduação também com a indústria, foi quando eu fiz estágio,
É muito desafiador, a indústria exige de uma forma um pouco diferente, né, do mestrado e do doutorado, mas acho que essas experiências que eu vivi ao longo da graduação me fizeram escolher a docência mesmo, a pesquisa e, em consequência, a docência. Certo. E quando foi que você ali percebeu que queria trabalhar com aquela parte de sustentabilidade? Durante as pesquisas, no caso, né? Na verdade, as pesquisas da graduação eram mais na parte de desenvolvimento de produto. E na graduação, enquanto pesquisador, a gente aprende de uma maneira muito inicial ainda a fazer pesquisa, né? A buscar artigos, a entender o que é o processo metodológico. Durante o mestrado, eu participei de um grupo de pesquisa, que era de gestão em operações. Ele não era específico de sustentabilidade, mas nessa parte de gestão de operações, eu fui direcionando a minha pesquisa para estudos de viabilidade. Então, eu fiz estágio docência em disciplinas de viabilidade econômica, de engenharia econômica, né? E acabei identificando que existia ali uma lacuna bem interessante de compreender se quando as edificações elas investem em sustentabilidade, por exemplo, por meio de certificações ambientais, se isso gera retorno financeiro também, além, claro, do benefício ambiental que se espera, né? Então, a minha pesquisa de mestrado acabou tomando esse caminho, sendo direcionada para essa parte mais de gestão ambiental, onde a gente verificava ali, onde eu busquei verificar a viabilidade econômica para adaptar um hospital público, onde o hospital público, o objetivo dele não é ganhar, não é o retorno financeiro, né? Então, se era vantajoso essa adaptação para uma edificação mais sustentável. E a gente consegue verificar aí ao longo das pesquisas que sim, que uma edificação mais sustentável, ela traz benefícios, inclusive, na parte da própria pessoa, de bem-estar. Isso dentro de um hospital pode colaborar com a questão de acelerar um processo ali de saúde da pessoa, né, onde ela está buscando isso. Então, eu comecei a me direcionar as minhas pesquisas mais para essa questão ambiental. Então, foi durante o mestrado mesmo, né? Não foi o intuito inicial, mas foi onde eu comecei também a me sentir muito mais confortável e me sentia mais tranquila em fazer pesquisas que envolvessem essa questão ambiental. E aí, tu já comentou que participou de iniciação científica, já fez estágio e também monitoria, mas já participou de alguma empresa júnior também? Empresa júnior, não. Hoje eu sou coordenadora da empresa júnior, do projeto de empresa júnior aqui da UEM, né, da Engenharia de Produção, mas durante a minha graduação eu participei de centro acadêmico. Então, a gente estava iniciando também, eu participei da equipe ali que iniciou o centro acadêmico, da mesma forma como eu mencionei que era um curso pequeno, um campus pequeno, né, a gente estava iniciando também com a questão da empresa júnior, então eu acabei participando do centro acadêmico, né, não da equipe que trabalhou inicialmente na empresa júnior. A realidade é bem parecida com a nossa faculdade aqui, nosso campus é um campus pequeno, a gente é um campus afiliado de Rio Grande, né, que é a sede da FURG, que lá tem mais de 30 cursos, eu acho. Aqui nós temos só 5 e 2 tecnólogos. E a empresa júnior também participa de uma, é a Cata Consultoria, e a gente também está iniciando já o processo, faz 2 anos que ela existe, e a gente está vendo que é muito bom essa interação nas empresas júnior com a comunidade, e para a gente que é estudante, né? A gente já vê se a gente consegue aplicar um pouco do nosso conhecimento na realidade. Qual a empresa júnior o nome dela? Que tu participa? Aqui a empresa júnior é Dinâmica. Dinâmica Consultoria. Uma empresa júnior já bem antiga, das primeiras que a gente teve surgimento aí no Paraná.
e muito ativa na região também, né? Então, eles têm projetos bem expressivos, é um grupo bem grande de alunos que participa. Então, a gente vê que o aluno que participa da empresa júnior, ele tem uma participação diferente em sala de aula também, né? Ele acaba se destacando. Mesmo nas disciplinas teóricas, as disciplinas que talvez não são específicas do curso da engenharia de produção, mas o aluno que se envolve nessas atividades, centro acadêmico, empresa júnior, ele acaba desenvolvendo habilidades que às vezes elas não são específicas de uma disciplina, mas que acaba refletindo em um melhor desempenho ao longo do curso como um todo. Perfeito. Tu teve alguma transição assim? Como é que foi a tua transição da faculdade para o mercado de trabalho? Já saiu de... Demorou para acontecer, né? Porque saí da faculdade, eu entrei na faculdade de novo, porque eu fui fazer mestrado. A pesquisa, ela é uma atividade muito intensa e muito individual, né? Então, por mais que eu sempre tenha participado de grupos de pesquisa, tanto nos 2 anos de mestrado como ao longo do doutorado, a pesquisa que eu fazia podia ser de uma área semelhante ao do meu colega, mas não era a mesma pesquisa do meu colega. A pesquisa que eu fazia, o meu orientador tinha conhecimento para orientar, mas ele também não sabia onde que isso ia parar, né? Pesquisa é sempre extensão da ciência, então a gente avança em algum ponto. Então a gente está fazendo algo que ninguém fez ainda, né? Então é um trabalho bastante árduo. Saindo do mestrado, eu continuei no doutorado, então ainda continuei no ambiente acadêmico da universidade, em contato com estudantes da graduação também, né? E daí, depois disso, no final, metade do meu doutorado, que eu fui ter contato com o mercado de trabalho e daí voltado para a docência mesmo. E foi quando eu comecei a trabalhar em uma universidade particular, dando aula à noite, né? Continuava estudando durante o dia. Então, foi um pouco tardio, não foi sair da graduação e ingressar no mercado de trabalho, como quem acaba escolhendo a indústria, por exemplo, né, e não a área acadêmica. E trabalhei alguns anos na faculdade particular, como professora, depois assumi a coordenação do curso, participei na reestruturação da grade aí, curricular da engenharia de produção nessa faculdade que eu trabalhei, e hoje eu atuo como servidora pública, né? Então, hoje eu estou na universidade pública e me dedicando aí 100% à docência e à pesquisa. Perfeito. Então, essa transição, ela foi mais longa. Sim. E aí, também, talvez diferente de quem acabe buscando o mercado de trabalho, né? Que isso acontece ao longo do tempo aí, de uma maneira bem diferente do que a gente que acaba não saindo da universidade e está sempre ali envolvido na pesquisa, né? Sobre o projeto de plantar, acho que a viabilidade da energia eólica, né? Foi isso no hospital? Não, no hospital foi um estudo de viabilidade para adaptar uma edificação antiga, pública, né? Para estar de acordo com padrões de sustentabilidade, especificamente da certificação LEED. Não existe aí esse processo de certificar, de dizer que essa edificação ela segue padrões sustentáveis. Uma dessas certificações é a LEED. Foi um estudo de viabilidade econômica, então a gente estuda toda a planta da edificação, todos os padrões construtivos e a gente identifica o que precisa ser alterado, por exemplo, caixas de descarga que eram antigas, torneiras com muita vazão. Hoje em dia a gente consegue ter um aerador que diminui a vazão de água dessa torneira, isso diminui o consumo de água. Qual é o custo de fazer essa troca, né? Em quanto tempo que a gente teria uma economia de água que justifica ou não esse custo? Então, foi um trabalho bem minucioso em toda a instalação do hospital, um hospital relativamente grande, e verificar qual que é o custo necessário para adaptar esse hospital para receber essa certificação ambiental, para estar dentro desses padrões de sustentabilidade, né? E depois verificar a questão de economia que isso gera, em quanto tempo isso poderia se pagar.
Perfeito. Aí tu já responde até a nossa outra pergunta, né? Como é que tu enxerga essa contribuição da engenharia de produção dentro dessa atuação desse tipo de solução? E tu tem algum outro projeto que te marcou pessoalmente? A pesquisa de mestrado, ela leva 2 anos, então foi onde eu iniciei esse contato com sustentabilidade, né? Ao longo do doutorado, e aí 4 anos, 5, eu peguei um pedaço de pandemia, né? No doutorado, eu fui estudar a questão do mercado de energia. Então, eu já tinha um pouco dessa afinidade com a questão da sustentabilidade e fui estudar qual era o impacto da abertura do mercado de energia na geração de energia solar. Então, a partir do momento que nós, consumidores residenciais, na nossa casa, a gente pode escolher qual é a fonte da energia que a gente está consumindo, será que a gente escolheria, por exemplo, consumir uma energia mais limpa, né? A hidrelétrica, ela já é majoritária na matriz elétrica brasileira, então eu foquei em entender qual que seria o reflexo disso na energia solar. E a gente identifica que sim, que de uma maneira muito resumida, assim, a abertura do mercado de energia elétrica, que é dar esse poder de escolha para nós, pequenos consumidores, contribuiria com uma expansão mais significativa da geração solar. E daí não pela questão da geração distribuída em si, que é aquela plaquinha que a gente instala na nossa casa, mas de usinas mesmo, grandes usinas. Então, esse poder de escolha do consumidor, ele poderia incentivar que grandes usinas ganhassem mais expressividade na matriz elétrica brasileira, né, usina solar. Então, eu acho que com isso a gente consegue perceber que o engenheiro de produção, com a formação multidisciplinar que a gente tem, e não é com foco só na área do civil, não é com foco só na área da mecânica ou na área da elétrica, a gente consegue passar por todas essas áreas. A gente consegue enxergar benefícios de melhorias em todas essas áreas, né? Então, desde o operacional, de pensar em trocar uma torneira dentro de uma edificação por uma torneira que consuma menos água, né? Até a questão de mercado de energia elétrica, que é algo muito mais amplo, que é algo que acaba tendo um contato próximo também com a questão política de desenvolvimento da matriz elétrica de um país. Então, o engenheiro de produção, ele tem uma atuação muito ampla, né? Desde o micro, desde o operacional, até a questão de auxiliar em tomada de decisão em níveis mais estratégicos ou mesmo de política mesmo. Acho que agora a gente pode ver as tendências e os desafios, e também o futuro que a senhora vê nessa área de sustentabilidade com a engenharia de produção. Eu sei que isso foi só a tua pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas também como docente, eu acho que tu deve saber falar um pouco sobre as perspectivas de futuro para essa área. Eu acho que não existe mais uma área, ao menos dentro da engenharia, né, que desassocie do contexto socioambiental. E daí, social e ambiental, quando a gente fala da sustentabilidade, né, é o tripé, econômico, social e ambiental. Então, acredito que a engenharia de produção, justamente por ser multidisciplinar, por poder estar dentro de um mercado financeiro e entender a questão de, por exemplo, indicadores de sustentabilidade, quanto valor isso traz para a questão de mercado, de visibilidade de uma indústria, de uma marca, a gente consegue estar inserido nas questões operacionais de redução de emissão de CO2, por exemplo, né, ou de inclusão da sociedade em melhores condições de trabalho, né. Então, eu não acredito que hoje a gente consiga desassociar a engenharia da questão de sustentabilidade. Então, todo o processo de melhoria hoje que a gente buscar dentro de uma operação, ela precisa ter a visão da sustentabilidade, porque senão o próprio mercado acaba deixando isso de lado, né? A gente tem aí já regras estabelecidas e que não precisa de uma lei para isso, mas onde as indústrias buscam fornecedores que tenham um melhor desempenho socioambiental
porque isso acaba gerando um reforço positivo da marca. Então, acaba que aquela empresa que ela não está preocupada com isso, ela já vai sendo automaticamente deixada de lado e ela vai sofrer impactos financeiros com isso também. Então, acho que uma coisa não desassocia mais da outra. A sustentabilidade, ela já é realidade. Em relação aos desafios que a gente ainda tem, justamente porque acaba sendo, hoje, com inteligência artificial, Big Data, a gente consegue um monitoramento mais real do que está sendo, do que vem acontecendo nos processos produtivos, né? Então, acaba sendo muito mais transparente a operação da empresa. Então, ela não consegue mais esconder quando ela tem algum defeito ou quando ela tem alguma questão que impacte negativamente no meio ambiente. Então, o engenheiro de produção, ele precisa estar atento a isso, porque tudo que está sendo feito dentro de uma organização hoje é muito mais fácil de ser monitorado em tempo real. Isso é um grande desafio pela questão de cumprimento de normas que a gente tenha, né? Mas também é uma oportunidade de utilizar isso como um canal aí de valorização da marca, né, e do seu processo produtivo. Então, acho que são duas vias que a gente precisa ter contato. Oportunidade, a partir do tempo que o mercado valoriza, a gente tem hoje crédito de carbono como uma moeda. A gente tem a Tesla, por exemplo, que 5% da receita anual da Tesla, pelo menos 5%, vem de crédito de carbono. Então, só por você utilizar de um processo ambientalmente correto ou sustentável, que não tenha emissão de carbono, a gente consegue valorizar isso e utilizar isso quase que como um produto, né? É uma moeda de troca. Eu compenso, o meu processo não ser poluidor compensa indústrias que não conseguem ter um processo mais limpo. Então, isso tem se relacionado cada vez mais a uma questão de valor. E, então, quando a gente tem empresas que acabam não buscando a sustentabilidade por dar importância à sustentabilidade, ela pode entender que essa questão de valor se torna atrativa, né? Não é o ideal, mas acho que isso também vem auxiliando bastante quando a gente fala de projetos e formas de gestão que busquem a sustentabilidade. Se eu não me engano, eu acho que, posso estar errado, mas acho que o BNDES também ajuda mais a empréstimos para essas empresas que possuem... Sim, hoje o que a gente tem mundialmente falando os benefícios de olhar para a sustentabilidade em todos os campos. Então, a gente tem linhas do BNDES específicas para isso, de financiamento, a gente tem redução de impostos em vários estados, por exemplo, em um processo logístico, a gente utilizar veículos com menos poluição, né, ou que utilizem já biocombustíveis, ou indústrias que geram a própria energia. Então, a gente tem uma infinidade de incentivos tributários também para isso, né? Além da ideia do crédito de carbono, que pode ser visto até como um produto, a gente tem muitos incentivos fiscais também e financeiros associados. Perfeito. E o que tu sugere, assim, para os novos estudantes, aquelas pessoas que estão buscando a área de engenharia de produção, o que eles podem fazer desde já para se preparar já para esse caminho? Eu acho que a engenharia de produção, ela tem um viés de gestão, né? O engenheiro de produção, ele está se preparando para assumir um cargo de gestão. Seja na área da sustentabilidade, na área financeira, na área operacional. Acho que ter essa visão macro é uma das grandes vantagens do curso, a gente consegue olhar para uma melhoriazinha operacional e enxergar que o reflexo vai muito além daquilo, né? Então, eu diria que se preparar para isso estar em contato com pesquisas recentes, estar em contato com indústrias que se destacam e por que elas se destacam, o que elas fazem para se destacar. Então, esse perfil de curiosidade, ele traz muita vantagem e ele pode ser um diferencial, sim, para quem está já cursando engenharia de produção. Para quem tem dúvidas sobre cursar engenharia de produção,
a gente tem grandes CEOs aí, até iFood, Pague Menos, então, diversas instituições novas, modelos novos de mercado, onde a gente tem um engenheiro de produção ali em um cargo de destaque, né? Nubank, que vem como uma inovação também dentro da área de finanças, né? Então, não está mais só na indústria. O engenheiro de produção, ele está em todos os campos, né? Então, quem ainda tem dúvida, talvez olhar um pouco para isso, onde estão atuando engenheiros de produção hoje, pode auxiliar. Ao longo do curso, a gente vai ter disciplinas das mais diversas áreas. E é normal que, às vezes, a gente não tenha tanta afinidade com uma área específica, por exemplo, engenharia da qualidade, e a gente tenha um pouco mais de afinidade com PCP, ou com uma questão mais de pesquisa operacional, né, bem voltado ali para matemática. Então, acho que é um curso que te permite explorar diferentes áreas. Então, quem ainda tem dúvida se escolhe ou não engenharia de produção, dá essa chance, entender, conhecer um pouco mais do curso, entender que você vai ter contato com disciplinas de diferentes áreas, isso é muito enriquecedor. O mercado de trabalho, ele não exige, ele não tem mais espaço para aquele profissional na caixinha, fechadinho, que olha só para uma coisa, né? Então, essa visão sistêmica que a engenharia de produção permite, ela está indo muito em encontro ao que o próprio mercado exige hoje do profissional. Sim, nós temos exemplos aqui, egressos, tem gente que trabalha na indústria automobilística, de guindastes também, mas também tem gente que trabalha agora em banco, gerencia a organização do banco. Uma colega agora falou que ela foi entrevistar também para essa atividade de extensão um profissional que trabalha em Barcelona, no Spotify. É muito distinto do que a gente vê. Novos modelos. Completamente. Novos modelos de negócio, né? Então, algo que antes nem se pensava, a gente tem um engenheiro de produção. Então, a gente consegue buscar melhoria em tudo, né? A gente tem engenheiro de produção atuando em ambientes hospitalares, trabalhando com o conceito de Lean dentro de ambientes hospitalares, que é o que a gente já chama de Lean Healthcare. Então, não é mais só indústria, né? Quando antes a gente pensava na engenharia de produção e indústria, não, hoje vai muito além. E é exatamente o que o mercado precisa, desse profissional multidisciplinar e que tem visão sistêmica, né? Também vi uma aplicação de PCP num escritório de advocacia. Também os resultados são muito superiores. Trabalha muito empresas de consultoria na questão de padronização de processos, isso vai para qualquer escritório de advocacia, escritórios de marketing, né, nas mais diversas áreas a gente consegue trabalhar questão de gestão de projetos também, né, software, bastante coisa. O processo está em tudo, né? Partindo já para o próximo bloco, o bloco 4 de conselhos e inspiração, se tu pudesse voltar ao tempo, tu faria alguma coisa diferente? O que seria? A tua formação, no caso. Faria alguma coisa diferente, aproveitar melhor o tempo que eu estou na universidade. Hoje eu sinto muita falta disso. Enquanto a gente é aluno, é um pouco chato ver dessa forma, né? Mas é exatamente o tempo que a gente está na graduação, é o tempo que a gente consegue dedicar especificamente para o estudo. E a gente não, na maioria das vezes, a gente não volta a ter esse tempo, né? Não volta a poder se dedicar só ao estudo. Então, aquela aulinha que terminou antes, e a gente tem ali 10 minutinhos, às vezes é cansativo, mas tentar dedicar ao estudo mesmo, porque vai valer a pena. Aquele aluno que sai mais bem preparado da universidade, ele vai ter melhores posicionamentos, melhores oportunidades no mercado de trabalho. Então, é difícil, porque é um período também onde a gente faz muita amizade, a gente conhece muita gente, a gente é jovem, quer aproveitar a vida, mas acho que eu teria aproveitado melhor o meu tempo na universidade, né? Então, aquelas horas que eu passo ali dentro da universidade, realmente me dedicar à construção de um profissional.
Acho que eu faria isso de diferente. E no mais, só isso. Eu me sinto muito bem sendo professora, acho que eu consigo contribuir aí com a formação de pessoas que conseguem posições muito relevantes, isso é muito gratificante, né? A gente vê que o aluno consegue superar dificuldades, estar em contato com a pesquisa, então hoje eu já começo a olhar um pouco para a questão de cidades sustentáveis, né? Então, acho que a pesquisa é onde eu me encontro mesmo. Acho que para a gente, ao longo da graduação, conseguir entender qual é a área que a gente se encontra, precisa de dedicação. Isso não cai do céu. E se você não se dedica nesse momento, você vai precisar entrar no mercado de trabalho, errar e daí aprender. E que não é um problema, mas a gente pode economizar esse tempo se a gente utiliza melhor o tempo em sala de aula e durante a faculdade. Então, acho que a dica é essa. Se dediquem que vale a pena. Todo esforço, ele é recompensado. Isso aí não tem dúvida. Tudo que você aprende, algum dia você vai colher bons resultados a partir disso. Sim, às vezes a gente tá cansado e pensa assim, nossa, vontade de trancar essa cadeira, né? Tanta coisa pra fazer. E a gente sabe que vai ter que fazer e que é importante. E a gente talvez até se arrependa de ter trancado alguma vez, porque... Eu digo muito para os meus alunos, me aproveitem, se aproveitem de mim, aproveitem esse momento que vocês estão aqui em sala, tira dúvida, pergunta, fala o que não entendeu. Então, hoje a gente tem aí um aluno buscando tirar dúvidas num chat GPT. Não é que isso é ruim, mas aproveitem o professor de vocês. Aproveitem a experiência, o conhecimento que ele tem, né? Então, poxa, tá com vontade de trancar essa disciplina, mas o que não tá dando certo? O que tu não tá entendendo? Você já tentou ir lá e conversar com esse professor, né? Tentar um acompanhamento, uma ajuda um pouco mais próxima para tentar resolver esse problema. Então, a função do professor é essa, é auxiliar o aluno nessa transformação, nessa formação de um profissional. A gente não está ali para ensinar conteúdo, a gente está ali para formar um profissional, né? E a insistência em cima de um problema também vai estar no mercado de trabalho. Então, a gente também precisa, desde a graduação, ir aprendendo a superar esses problemas, né? Uma penúltima pergunta, a princípio. Como encontrar um caminho profissional alinhado com seus valores pessoais? A gente sabe que dá para chegar no topo, mas talvez a gente não seja alguém que todo mundo queira conviver. A gente não precisa passar por cima de ninguém, talvez. Tem alguma dica? Ou o que tu acha? Eu acho que a questão de valores pessoais, ela Individual. tem que estar guiando o nosso caminho, né? Então, primeiro encontrar o que você quer tentando, conhecendo novas áreas, participando, por exemplo, de projetos de pesquisa, participando de empresa júnior, de centro acadêmico. Quanto mais experiência você tiver ao longo da graduação, mais conhecimento você vai ter sobre o que você gosta e entender o que você não gosta. E acho que a questão de valores pessoais é não deixar que o mundo te corrompa mesmo, né? Então, saber que, por mais difícil que seja, com dedicação, você vai chegar onde você quer. Você vai chegar onde você quer. Não é fácil, não precisa ser passando por cima de outras pessoas, mas exige dedicação. Então, acho que a gente primeiro entender que as coisas não caem do céu, não vêm de graça, a gente precisa se dedicar, e o que você se dedicar, você vai conseguir, né? Acho que isso já é uma forma da gente estar sempre alinhado aos nossos valores. Né? Perfeito, Camila. Qual é o legado que tu quer deixar na tua carreira? O que tu pensa sobre isso? Acho que na minha função é fácil de responder essa, porque ver os meus alunos tendo bons resultados profissionais, eu já entendo que eu estou fazendo a minha parte, né? Isso já me traz satisfação. Quando a gente participa da formação de um aluno e ele retorna para dar uma palestra numa semana acadêmica,
ele retorna para compartilhar a experiência, ele acaba sendo feliz no que ele faz, né? Porque a gente está falando, a sua profissão vai tomar a maior parte do tempo da sua vida. Então, se a gente passa 8 horas no trabalho, né? E mais 6 horas dormindo, 8 horas dormindo, então a gente está mais tempo no trabalho, às vezes, do que com a família. Então, quando a gente vê que um aluno, um acadêmico, ele sai da universidade e ele está fazendo o que ele gosta, ele se sente bem fazendo aquilo, e ele faz aquilo com muita eficiência, né? Isso, acho que já me faz pensar que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa certa. Então, o legado que eu espero deixar é de contribuir com a formação de bons profissionais. Quando a gente fala da área da pesquisa, que é a minha paixão, eu deixo ela de lado, né? Tentar contribuir um pouquinho aí com cidades que funcionem melhor em questão da indústria que está ali, ter processos mais sustentáveis e que olhem com mais humanidade para o seu colaborador. É uma cidade mais preparada para a gente ter um transporte público eficiente, é uma política de desenvolvimento que traga essa questão de uma cidade sustentável e saudável também, né? Porque eu acho que nós estarmos inseridos nesse meio faz com que a gente também, quando vai trabalhar, leva isso para o nosso ambiente de trabalho, busque isso no nosso ambiente de trabalho. Então, ambientes mais sustentáveis e saudáveis começam dentro da nossa casa, e a cidade é o que a gente tem de casa de uma determinada comunidade, né? Então, enquanto pesquisadora, eu espero poder contribuir com isso, com um desenvolvimento mais sustentável, e enquanto professora, contribuir com a formação de bons profissionais e humanos, né? Ótimo, Camila. A gente agradece muito. Eu gostei muito de entrevistar você. Você guiou aí. Eu acho que tu vai guiar as pessoas que forem assistir esse vídeo futuramente. Está contribuindo bastante para a nossa pesquisa de extensão. E eu só tenho a agradecer. Eu agradeço também. Eu que agradeço vocês pela oportunidade aí de expor um pouquinho do que eu vejo da engenharia de produção. Eu agradeço por nos aceitar, né? Aceitamos o convite. Eu já vejo que tu deve ser uma professora ótima. Os alunos têm muita sorte de te ter. Tem até um pouco de inveja, né? A gente está precisando de professores mais gentis, assim, que ficam felizes com os alunos também progredindo junto. Obrigada, Matheus. Mas aí deve ter também uma ou outra escondidinha, que às vezes vocês esquecem de dar atenção. Não, O aluno tem que dar mais atenção. Quase todos que temos aqui, mas sempre é bom ter mais. Tá certo.